Oi, oi, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Gente, vamos começar hoje já falando aí rapidinho do nosso módulo 12, que é o módulo sobre saneamento básico, certo? E aí, queria pedir para vocês muita atenção na aula de hoje, porque nós vamos passar por diversos processos e eu peço por favor atenção para vocês, muita concentração na hora que a gente for falar sobre tratamento de água e também tratamento de esgoto. São dois tipos de tratamentos diferentes e os dois tipos tratamentos importantíssimos, certo? Então vamos lá. Então esse módulo ele vai falar todinho sobre saneamento básico. O que seria saneamento básico? Primeiro, saneamento básico é algo importantíssimo para todas as pessoas. Por quê? Porque ele está diretamente relacionado com a qualidade de vida, né? Com o bem-estar das pessoas. Desculpa. Com as pessoas terem um bem-estar, ter menos chances de terem diversas doenças. Por quê? O que é o saneamento básico? Nós chamamos de medidas de saneamento básico algumas ações que geralmente é o governo que realiza. Tanto é que todos nós temos direitos a essas medidas. Quais são essas medidas de saneamento básico? Vamos lá. Primeira é tratamento de água, que no nosso caso aqui em São Paulo é feito pela Sabesp. Também temos o tratamento a coleta de esgoto e o tratamento de esgoto. Tudo isso realizado pela Sabesp. Então, o tratamento de água, coleta de esgoto e o tratamento também do esgoto. Além disso, a coleta de lixo, a coleta dos resíduos, também é considerado uma medida de saneamento básico. Então, exemplos de medidas de saneamento básico que formam o saneamento básico: tratamento de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto e a coleta do lixo, dos resíduos sólidos, que a gente já falou lá na outra aula, tá? Então vamos lá, pessoal. Saneamento básico, então, como eu falei para vocês, é algo extremamente importante, porque infelizmente não são todas as pessoas que chega água encanada dentro de casa, que o esgoto dessa pessoa é levado para o lugar adequado para ser feito um tratamento, e a gente sabe que se não existe um tratamento de esgoto, para onde que vai esse esgoto? Ou ele é despejado diretamente nos rios, né? Rios, lagos, oceano, ou ele pode ir para a rua, então forma que a gente chama de esgoto a céu aberto, pode ser derramado num córrego, enfim, se não existe um sistema que recolhe esse esgoto, as pessoas arrumam uma forma de se livrar desse esgoto. Essas medidas então podem ser ou leva para a rua, ou leva para um córrego, ela vai dar um jeito, tá? Por que é tão importante o tratamento de água pra gente? Porque esse tratamento ele busca deixar a água potável, certo? Então é um tratamento, porém essa potabilidade é uma água própria para a gente tomar banho, para as nossas higienes. Porém, geralmente a gente não recomenda tomar a água direto da torneira. Por quê? Porque às vezes a água pode até ter sido bem tratada, né, na estação de tratamento. Porém, com o transporte, a gente sabe que essa água vai passar por vários tubos até chegar lá na torneira da nossa casa. Muitas vezes, esses canos não estão apropriados, eles vão contaminando essa água ao longo do transporte. Por isso, a água que a gente vai beber, que a gente vai cozinhar, que a gente vai preparar os alimentos, a gente indica o quê? Ou que essa água seja tirada de um purificador de água, ou de um filtro, como por exemplo o filtro de barro, ou se não tiver nenhuma dessas possibilidades de ter acesso a um purificador, a um filtro, que a gente ferva a água, né? Eu sempre falo, quando você está em dúvida da água, isso acontece muito quando a gente aluga uma casa, vai para viajar nas férias. Às vezes você chega lá e você não sabe como que é a água de lá. O que é o indicado? Se você tem dúvidas da procedência da água, se você não sabe se a água tá boa, às vezes ela tá com cheiro e não é normal a água ter um cheiro, ferva a água.
você fervendo, você vai livrar de qualquer contaminante. E lembrar que a água é o veículo de várias doenças nós pegamos por causa da contaminação de água. Portanto, teve dúvida, ferve a água, deixa esfriar e depois vai tomando essa água, certo? Então a gente tem esse mecanismo de, já que a gente não sabe se a água tá livre de tudo aquilo que a gente deseja, a gente tem esses artifícios, né? Usar os purificadores, os filtros ou até mesmo ferver. Beleza? Então vamos lá. A gente sabe, na verdade, a cena que a gente quer evitar é isso, né? Que o esgoto, ao invés de ir para o seu tratamento, como deveria todo o esgoto do Brasil e do mundo ir para um tratamento, a gente sabe que em muitas regiões do Brasil, e não só do Brasil, esse esgoto não vai para onde deveria, fazendo que aconteça isso, tá? Ou vai direto para a rua, ou vai para os córregos, e isso é extremamente grave para a saúde das pessoas que vivem ao redor disso aqui, certo? Então vamos lá, vamos começar com a primeira medida de saneamento básico, que é o tratamento de água. Então, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de ETAs. O que é as ETAs? Estações de tratamento de água. Como que elas funcionam? Para quem quer acompanhar, página 302 e vamos entender o que acontece numa ETA. ETA, então, é o sistema de tratamento de água. No nosso caso, aqui é realizado pela Sabesp. Então, como que acontece tudo? Vamos lá. Então, a água chega, né? Ela é captada por uma rede de tubos e ela chega aqui na estação de tratamento. O que acontece? Primeiro processo é a filtração, tá? Então realiza uma filtragem. Eles colocam várias grades metálicas, que está aqui representado em vermelho. Essas grades metálicas, o que ela faz? Ela retém as maiores partículas, as partículas sólidas. Então várias partículas sólidas ficam aqui retidas nessas grades, que a gente também pode chamar isso de gradeamento, e aí o restante aí do líquido da água, ela vai passando. Então, nessa primeira etapa, as partículas maiores, com dimensões maiores, ficam retidas nessas grades, fazendo o que a gente chama de filtração. Muito bem. Depois ela vai para a pré-floculação, a segunda etapa do tratamento de água. Essa água vai para cá, ela chega na pré-floculação. O que a pré-floculação faz? Ela é acrescentado na água duas substâncias, tá? Uma substância que a gente chama de cal virgem e a outra substância é o sulfato de alumínio. O que essas substâncias fazem? O sulfato de alumínio reage com esse cal e forma flocos. Na verdade, forma uma substância bem gelatinosa, né? Forma como se fosse uma nata de leite. Ela forma esse gruminho que a gente chama de flocos, que é como se fosse uma meleca, tá? Então, essa é a etapa de pré-floculação. Quem permite a formação desses flocos é a adição de cal virgem mais o sulfato de alumínio. Muito bem, a água continua, né? Ela vai aqui, ela desce aqui, nesse outro tanque, e aí essa água começa a ser agitada. Então, a gente tem um agitador aqui, e ele começa a misturar essa água. Com essa agitação, as partículas, né, que não eram tão grandes, que não ficaram retidas aqui na primeira etapa, elas começam a grudar nesses flocos que foram criados aqui, tá? Então, outras partículas que seguiram caminho, que não foram aí retidas nas etapas anteriores, elas começam a grudar nesses flocos. Então, as partículas sólidas aderem, grudam nesses flocos, e aí o restante da água segue para a próxima etapa, que é a etapa de decantação. Lembrem lá que na decantação eu expliquei para vocês. No tanque de decantação, a água é deixada aqui por um tempo em repouso. O que acontece? Por causa da diferença de densidades, as partículas mais densas ficam depositadas aqui no fundo desse tanque, e o que é líquido, o que é água, começa a sair por aqui. Vai para esse cano e chega na próxima etapa, que é essa etapa aqui, mais uma etapa de filtração. Agora a gente usa, pessoal, filtros de areia, tá?
E o que que acontece aqui nessa filtração? Então, esses filtros de areia, eles conseguem reter, né, filtrar as partículas e os micro-organismos, possíveis micro-organismos que possam estar aqui. Beleza? Então fica grudado esses micro-organismos e partículas nesses filtros de areia e a água líquida segue por aqui. Quando ela segue por aqui, nós temos a adição de hipoclorito, tá? Vocês veem aí cloro, mas o termo correto é hipoclorito. O hipoclorito ele tem ação antisséptica. Muitas vezes quando a gente quer desinfetar alguma coisa, a gente usa a água sanitária, que é a Aqueboa, a Cândida, enfim, tem vários nomes para água sanitária. A água sanitária, o que ela faz? Ela é feita de cloro, ela é um hipoclorito. Na piscina, quando a gente quer também tirar, limpar a piscina, desinfectar, fazer a desinfecção, a gente usa o cloro. Tudo que é a base de cloro tem um papel de desinfectar, então ele retira micro-organismos, ele descontamina. Então essa etapa é chamada de desinfecção, quando a gente adiciona o hipoclorito, e esse hipoclorito tem a função de retirar micro-organismos que possivelmente continuaram aqui, não ficaram retidos antes, ok? Muito bem, a gente tem ainda então essa etapa de desinfecção com a adição de cloro ou hipoclorito. Aí a gente ainda tem a opção de adicionar na água o flúor. O flúor, pessoal, ele não tem ação no tratamento da água, ele não trata a água. Por que algumas estações de tratamento optam pela adição de flúor? Para evitar as cáries dentárias. A gente sabe que tem muita população que ela não tem a consciência que deveria, que tem que higienizar os dentes da forma que tem que ser. Então, para evitar essas cáries dentárias, né, elas vão ocorrer, mas com menos frequência, eles adicionam o flúor. Então, a adição de flúor não é para tratar a água, e sim para prevenção de cáries dentárias. Não é obrigatório. No Brasil, geralmente, a gente faz essa adição de flúor, e o Brasil, ele é referência em tratamento de água. A gente costuma falar, né, o brasileiro, ele tem a cultura de falar muito mal do seu país, mas a gente tem que reconhecer os bons serviços que são feitos. O Brasil, ele é referência para outros países em relação ao tratamento de água. O nosso tratamento aqui, ele é feito com muita eficiência. E lembrar que sempre, antes de começar o tratamento e depois, são feitas análises químicas, microbiológicas, para ver como que está a qualidade dessa água e se ela é permitida, né, se ele está dentro do que é considerado boa. E aí, se ela tiver, ela segue, senão ela volta para o tratamento. Muito bem, passou aí essa possível adição de flúor, essa água vai para os reservatórios. Geralmente esses reservatórios, eles ficam no alto, tá? Então, uma quantidade muito grande são as caixas d'água. Toda essa água tratada fica armazenada nessas caixas d'água, geralmente no alto, suspensas, e aí, por uma rede de tubulação, elas vão chegar aí para as residências, para o comércio, para as indústrias. Então, a gente tem uma rede de encanamentos por baixo da água que vai levar essa água tratada, e aí sim nós poderemos fazer o quê? O uso dessa água, ok? Então, esse é o tratamento de água. Ele, pessoal, é separado nessas etapas: filtração, depois vem a pré-floculação, depois a floculação, depois vai para a decantação, volta para a filtração, e aí sim tem a parte da desinfecção, que é com a adição do hipoclorito. Certo? Deu para entender? Então aí a água chega nas nossas torneiras e a gente faz o uso dela. Muito bem. Lembrar que toda essa rede de tubulação para coletar a água, para fazer com que a água chegue nas nossas casas, acontece por baixo, né? Acontece pelo subsolo. Muitos lugares a gente não tem esses tubos, a gente não tem esses encanamentos. O que as pessoas então podem fazer? Usar os poços. E em muitos lugares, né, nas regiões rurais, muitas regiões do país onde essa infraestrutura de saneamento básico é mais deficiente, acaba tendo um poço artesiano. O que esse poço artesiano ele faz? Ele pega a água
ou de um lençol freático, tudo embaixo do solo, tá? Tudo no subsolo. Ele pega a água ou do lençol freático, ou então de um aquífero confinado. A do lençol freático é mais fácil, então você coloca uma bomba lá, puxa essa bomba e vai para um poço. Porém, a gente também tem essa opção de puxar dos aquíferos, mas do aquífero é mais difícil porque, além de ser mais profundo, essa água geralmente fica no meio de rochas, então você tem que acabar fazendo uma perfuração. Para instalar o poço, você tem que fazer a perfuração também das rochas. É mais caro, é mais difícil, mas também tem essa opção. Aí você retira essa água diretamente do subsolo. E como o solo ele tem diversas camadas, essa água já vem própria para o consumo, né? Própria para fazer as higienes, para lavar roupa, enfim, para a gente usar para o que a gente precisa. Beleza, pessoal? Vamos falar de esgoto? Primeiro, o que é esgoto? Geralmente a gente pensa em esgoto quando a gente fala em fezes, mas não é. Esgoto quer dizer, mas não é só isso. Esgoto é o seguinte, tudo que vai pro ralo da sua casa vira esgoto. Então, água da torneira da pia, água da torneira do banheiro, a água do banho que vai lá pelo ralo do box, a água das descargas, a água que vai para todos os ralos, a água que vai para os bueiros das ruas, né, do asfalto, tudo que vai para o ralo, ele forma o que a gente chama de esgoto. Então vai ter de tudo aí, vai ter fezes, vai ter, mas vai ter também gordura, vai ter pedaço de madeira, pedaço de rolha, plástico, porque muitas pessoas descartam coisas pelo ralo que não deveria, e joga coisa na descarga que não deveria, então tem um monte de coisa, certo? Então isso que é esgoto, saiu da sua casa pelo ralo, pela descarga, ele forma o que a gente chama de esgoto, certo? O que acontece aí com esse esgoto? Primeiro, ele precisa ser coletado, tá? Então, assim, muitas pessoas que não têm acesso, não têm uma infraestrutura adequada, ideal, o que elas fazem? Elas pegam esse esgoto, instalam o encanamento na casa, jogando direto na rua, jogando no bueiro, jogando no córrego perto da casa dela, jogando no rio, no oceano, enfim, em qualquer lugar. Mas o certo é que tenha a infraestrutura que vai fazer a coleta desse esgoto. Então, nas nossas residências, a gente tem, né, essa possibilidade, a gente tem essa infraestrutura. Então, saiu da nossa casa, ele vai para uma rede de encanamentos, de tubulações e vai para a estação de tratamento de esgoto, tá? Então, primeiro, o esgoto ele é dividido em duas partes. Primeiro, coletar esse esgoto, tirar da sua casa por meio de vários tubos e levar esse esgoto para uma estação de tratamento para que ele seja tratado, tá? Aí vocês têm o tratamento de esgoto na página 307. Então vamos lá, vamos estudar agora o tratamento de esgoto. Nós já vimos o tratamento de água, vamos para esse tratamento de esgoto. Bom, então o esgoto foi coletado das casas, das indústrias, dos comércios por meio de tubos e chegam aqui à estação de tratamento de esgoto. Então, no nosso caso, a Sabesp faz tanto o tratamento de água como o tratamento de esgoto. Ele vai passar, pessoal, por 3 etapas, tá? Primeira, segunda e terceira. O que é essa primeira, segunda e terceira etapa? É uma etapa onde você vai ter várias grades, vocês conseguem ver bem aqui nessa etapa 2 e 3. Essas grades, que é a etapa de gradeamento, o que ela vai fazer? Ela simplesmente vai separar do esgoto aqueles materiais, aqueles resíduos maiores, tá? Como, por exemplo, papel, rolha, madeira, tecido, tudo que chegou junto com o esgoto e for partículas maiores, uma coisa mais grosseira, vão ficar retidas nessas grades aqui, tá? Depois que é feito isso nessas 3 caixas, nessas 3 etapas aqui, nós vamos para a 4ª etapa, que é a caixa de areia, que é essa aqui, tá? Na caixa de areia, ocorre um processo que a gente chama de sedimentação. O que é isso? Tudo que for mais denso, mais pesado, os sedimentos, eles ficam
eles ficam armazenados, eles vão para o fundo, tá? Então a gente fala que ele se sedimenta. O restante ele fica aqui em suspensão. Então a areia ela vai ficar sedimentada, ela vem aqui para o fundo e aí por cima fica o líquido. Esse líquido continua por esses tubos que tem aqui, por esses encanamentos e chega nesse tanque representado aqui pela etapa 5. Nessa etapa 5 a gente tem o tanque da decantação. Decantação é a mesma coisa que acontece lá com a água. Você vai deixar esse esgoto aqui em repouso por um tempo, deixa lá quietinho, essa água suja, né, parada, e aí com o tempo o que vai acontecer? Tudo que é material, partículas maiores ficam no fundo, o resto fica para cima, tá? Então os sólidos vão ficar depositados aqui no fundo e o líquido vem para cima. Com isso, nesse cano só passa o líquido, o resto fica aqui embaixo, tá? E ele vai para a etapa 7 e 8, tá? Então vamos lá, eu tô vendo a 8 aqui, mas não tô vendo a 7. Aqui, ó, etapa 7, eu pulei a 6? Ah, eu pulei a 6, desculpa, ele vai pro tanque 6. Eu tava vendo aqui na imagem e não tava vendo na apostila. Então vamos lá, ele vai para essa etapa 6. O que é a etapa 6? É o tanque de aeração. O que é colocado aqui? Gás oxigênio. Então o esgoto chega aqui, as pessoas que fazem o tratamento adicionam gás oxigênio. Qual que é o objetivo de adicionar oxigênio? Ele faz com que, quando a gente coloca oxigênio, micro-organismos começam a se desenvolver. Por quê? Porque tem oxigênio aqui e é a situação adequada, a condição ideal para que esses micro-organismos cresçam, se desenvolvam, porque eles têm oferta de oxigênio. Com vários micro-organismos fazendo parte aqui, eles vão se alimentando da matéria orgânica que tem no esgoto. O esgoto tem vários resíduos. Um deles é a matéria orgânica, presente, por exemplo, nas fezes, restos de comida. Aí esses micro-organismos vão se alimentando, eles crescem por causa da oferta de oxigênio e eles vão se alimentando desta matéria orgânica, tá? Ou seja, vai limpando ainda mais o esgoto. Com isso, aí sim, vai para as etapas 7 e 8, que são esses tanques aqui. Esses tanques também são tanques de decantação, tá? A gente chama de decantadores secundários. E nesses decantadores secundários, primeiro que vai formar um lodo, tá? Por causa da ação desses micro-organismos aqui, ocorre a formação de um lodo, como se fosse um barro. Esse lodo é resultado, então, da decomposição dos micro-organismos, como bactérias, protozoários, enfim, vários seres decompositores que a gente tem aqui. Formou esse lodo pela decomposição dos micro-organismos. Esse lodo ele pode ter dois destinos. Um destino é tratar esse lodo e usá-lo como adubo. Então, colocar lá nas plantações, nas hortas, enfim, aonde você quiser fertilizar o solo. Outra opção do lodo é você também tratar, né? E esse lodo ele vai estar, a parte líquida desse lodo, você faz o que a gente chama de esgoto tratado. Então é o resultado do tratamento de esgoto que foi feito toda nessa etapa aqui. Esse esgoto tratado, o que nós podemos fazer? Ou jogar diretamente no rio, vai lá para o rio, agora pode ser jogado tranquilamente porque ele está todo tratado, ele está livre de contaminantes. Ou então a gente pode mandar para tanques para fazer o que a gente chama de reuso ou reaproveitamento de água. Essa água aí, gente, é importante vocês saberem que quando a gente vai fazer o reuso, então eu tratei o esgoto. Quando eu trato o esgoto, ou eu posso mandar esse esgoto para os corpos hídricos, rios, riachos, represas, córregos, oceano, ou então eu posso levá-los para tanques, por meio também de encanamento, e nesse tanque, o que vai acontecer? Eu vou reaproveitar essa água, só que eu não posso reaproveitar para o meu consumo, porque ele não é livre totalmente de todos os micro-organismos. Para que eu posso usar? Para lavar carro, para lavar rua, para lavar calçada, para regar jardins, tanto de
das avenidas, das ruas, né, o espaço público, quanto a minha lá dentro da minha casa. Então eu posso fazer diversos reusos com ele. Posso usar para lavar roupa, porém, para consumo, para ingestão, não é aconselhável porque ele ainda pode ter alguns micro-organismos. E a gente sabe que esses micro-organismos podem transmitir algumas doenças pela água. Então, não é aconselhável. O reuso de água, o reaproveitamento do tratamento de esgoto só pode ser usado para lavar quintal, lavar rua, regar plantas, né? Usar na máquina de lavar, usar em descargas, usar em indústrias que usam água para aquecer os motores. Para isso, sim. Agora, para ingestão, não pode, tá? Tranquilo, gente? Então, vimos o tratamento de água e vimos o tratamento de esgoto. Bom, não tem, na minha cidade, não tem encanamento, não tem tubulações, não é feita a coleta de esgoto e muito menos o tratamento. Porque algumas cidades, elas fazem a coleta de esgoto, mas aí, então ela tira das casas o esgoto, mas ela não trata. E aí ela joga e contamina, polui as águas aí dos rios e dos mares, tá? O que pode ter de alternativa? A gente viu que a alternativa do tratamento de água é o poço. A alternativa do tratamento de esgoto são as fossas, tá? Então, várias casas, sítios, fazendas, chácaras apresentam fossas. O que são essas fossas? Você cava lá, né? Você faz um buraco e todo o esgoto da casa vai sendo recolhido e levado para esse buraco. Essas fossas, que são as fossas sépticas, elas têm que passar de tempos em tempos, ela tem que passar por uma limpeza, tá? Por quê? Porque ele só vai recolhendo, ele não vai tratando, não vai fazendo nada. Hoje a gente tem uma opção que você não precisa fazer essa limpeza, que são as fossas de bananeira, que traz aqui representado na apostila. A fossa de bananeira, por que a gente não tem que limpar? Por que a gente não tem que ficar tirando o esgoto de lá? Porque é uma fossa, ela tem um volume, eu posso colocar tanto de esgoto lá. Aqui, a bananeira e outras plantas, não é só bananeira, tá, gente? Pode ser mamona, pode ser algumas espécies de plantas. Elas vão se alimentando, entre aspas, né? Elas vão absorvendo esse esgoto, esses materiais que compõem o esgoto, tá? Então, isso é uma novidade, isso é um artifício, uma ferramenta a mais como opção das fossas. E fossa é muito comum, principalmente, como eu falei, nas zonas rurais, tá? O que eu queria falar para vocês? Em relação ao saneamento básico no Brasil. Gente, a obra de saneamento básico não é uma obra barata. Ela precisa de muito investimento, é muito caro. Então a gente vê, quando vocês veem obras assim, com esses tubos bem grandes, isso são obras de saneamento. Eles estão colocando aí esses grandes tubos por todo o subsolo para fazer ou captação de água ou captação de esgoto e levar aí nas estações de água, de tratamento de água ou de tratamento de esgoto. Essas obras, elas não são baratas. E são obras que geralmente, na verdade, todos nós temos direito legalmente por saneamento básico. O governo, ele tem que propiciar isso para a sua população. Porém, a gente sabe que no Brasil não é isso que acontece. Não só no Brasil, tá, gente? Por quê? Porque é uma obra muito cara e que geralmente as pessoas não dão o devido valor. É assim, ela não rende voto, porque a gente sabe que político, ele quer o quê? Voto. Então, essas obras é a mesma coisa do Rio Tietê. Quantos anos estão tentando despoluir o Rio Tietê? E a gente sabe que se realmente tivesse um esforço, eles conseguiriam despoluir fácil. Porém, não é uma coisa barata e muitos vão falar, não é a prioridade é saúde, a prioridade é educação. Então, essa parte de ambiente, de saneamento básico, infelizmente não são todas as pessoas que têm a ideia que saneamento básico, tudo bem, é uma obra cara, mas você acaba economizando nas internações de pessoas que vão pegando doenças por causa da água contaminada. Mas
não são todas as pessoas que têm essa consciência, que sabe que é a água que está sendo responsável pela internação de uma pessoa, né? E para isso a gente tem que ter informação, a gente tem que ter conhecimento. E infelizmente não é toda a população que tem. Por isso as obras de saneamento básico, elas não rendem votos para os políticos. E aí a prioridade deles nunca acaba sendo o saneamento básico. Como que é? A gente tem muita desigualdade no Brasil em relação ao saneamento básico. Então a gente tem regiões no Brasil que tem um super saneamento básico, tem números muito bons, e outras que estão em estado assim de abandono, tá? Então região sudeste, que é uma região que gera um fluxo de capital muito maior, é uma região boa. Às vezes a gente tem uma área que se destaca pelo tratamento de água, mas a parte de esgoto fica esquecida. E lembrar que o saneamento básico é o conjunto, é água, é esgoto, é coleta de lixo, é esse conjunto. Então, no Brasil, infelizmente, falta, tá? A gente tem aqui em São Paulo cidades muito grandes, né, como por exemplo Guarulhos, que ela não trata praticamente nada do esgoto, e coletar também não, certo? Então, se eu não me engano, é 96% que não é tratado. Então é um número assim assustador, que não deveria ser assim jamais, ainda mais nos tempos de hoje, tá? Lembrar então que o saneamento básico, nas regiões que não existe o saneamento básico, está muito relacionado com a transmissão de doenças, principalmente com a mortalidade infantil. As crianças que morrem de forma muito precoce, né? Então elas nasceram e elas começam já a ter problemas, são internadas, a maior parte das vezes é relacionado com a falta de saneamento básico. É aquela criancinha que ainda não tem a sua imunidade desenvolvida, que já está tomando uma água contaminada, já está brincando lá no riozinho que está cheio de esgoto, então ela pega diversas doenças e acaba não resistindo, né? Essa criança acaba morrendo. Então é muito preocupante, principalmente nas regiões de periferias, porque as pessoas começam a construir suas casas em locais que não podem, tá? A gente tem as regiões dos mananciais. O que é manancial? Aonde a gente tem água, né? Ou uma nascente ou um lugar que a gente tem muita água. E essas águas, elas vão ser distribuídas para a população, vão ser tratadas e distribuídas. Nesses lugares, ele é protegido legalmente, né, pela lei, que você não pode ocupar essas áreas. Você tem que deixar a vegetação lá preservada e você não pode construir casas, indústrias, nada lá ao redor, porque você pode afetar o ambiente, inclusive a água. Só que acontece, as pessoas vão lá e começam a constrói uma casinha aqui, constrói outra casinha ali. Quando a gente vê, elas estão jogando todos os esgotos, tudo no rio, no manancial, e aí contamina tudo. Quando você vai ver, essas pessoas estão pegando água de lá para beber, para tomar banho, para fazer comida, ou as crianças estão brincando com essa água super contaminada, cheia de esgoto, e aí é diretamente relacionado com a mortalidade infantil. Então, nas regiões onde a gente tem menor saneamento básico, ou que não existe nenhum tipo de tratamento, as crianças têm altos índices de mortalidade infantil. Isso acontece muito também em várias regiões da África, né? Aquelas regiões onde a gente vê aquelas criancinhas, que a gente vê várias imagens, né? A criancinha tá lá peladinha, que ela não tem vacina, ela não tem nada, e ela tá com uma barriga enorme, porque essa barriga, a criança tá com verminose, ela tá com uma doença que é transmitida pela água. E aí, quando você vai ver, não tem mais o que fazer, não tem estrutura hospitalar e a criança acaba morrendo. Então, o saneamento básico, a falta de saneamento básico está altamente ligada com o número de crianças, de mortes de crianças, tá bom? Quando a gente vê que a criança morreu por uma doença que a gente sabe que é transmitida pela água e a gente foi lá ver que ela mora em condições precárias, onde não tem água tratada, não tem coleta de esgoto, não tem tratamento de esgoto, você já sabe que o motivo foi esse, tá? Então, saneamento básico é algo que a gente tem direito, mas que infelizmente o Brasil ainda ele precisa evoluir muito nesse sentido, tá? Então a gente tem regiões do Botucatu que a gente não tem
tratamento de água? Tem, mas o tratamento de água é muito maior do que de esgoto. O principal aí é o esgoto e muitas vezes as cidades, elas fazem o tratamento de água, fazem maior propaganda porque elas estão fazendo o tratamento de água, a população toda tem tratamento de água, mas você vai ver o número de esgoto, não tem. Muitas vezes não tem nem a coleta do esgoto, muito menos o tratamento, né? Porque também não adianta, a cidade vai coletar todo o esgoto da população. O que adianta você coletar? Beleza, você coleta de todo mundo. Aí você joga no rio, né? Então muitas cidades litorâneas faz isso. Pega o esgoto da cidade toda e vai lá e joga no mar. Então assim, que coisa mais discrepante. Você coleta, mas você tem que tratar. Antes de jogar lá pro mar, você pode jogar? Pode, desde que você faça o tratamento de esgoto. Não pode jogar um monte de água suja na água do mar, tá? Do mar e de qualquer outro corpo hídrico. Tá bom, pessoal? Era isso então que a gente tinha para falar hoje. Eu quero que vocês façam, por favor, todas as questões do módulo 12, tá? Então, todo esse módulo de saneamento básico, façam todas as questões, por favor. Se vocês tiverem dúvida, na página 304, tem um circuitinho para vocês fazerem, tipo ligar, tipo uma ligação. Não tem problema, depois a gente faz junto, tá? E o restante, todas as outras páginas, até o final, tá? Até a página do 313, beleza? Até a semana que vem, beijo grande e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!